A chacina do Jacarezinho foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Executada pela Polícia Civil, que cumpria mandados de prisão contra suspeitos de aliciarem crianças para o tráfico de drogas, a ação matou ao menos 28 pessoas, com evidências de execução sumária e alteração das cenas do crime. Em vários relatos, suspeitos foram mortos desarmados na casa ou diante das próprias crianças que a polícia diz querer proteger. Mas, obviamente, aqueles que operam acima de qualquer lei ou Constituição Federal sem qualquer consequência ou punição vão apoiar e justificar a ação. Por mais progressistas que alguns policiais tentem se apresentar, se dizendo críticos da guerra às drogas, de esquerda ou até antifascistas, todos vão trabalhar para manter a impunidade enquanto prendem e matam para manter a ordem. O delegado da Cunha, por exemplo, ficou conhecido na internet por gravar operações policiais onde prendia tanto jovens em biqueiras quanto chefões do crime organizado. Sua proposta é mudar a mentalidade policial e a ideia que a população tem da polícia. Eu acho que a gente tem que fazer polícia de uma forma séria e educada que não desperte no meu companheiro, no meu irmão, a vontade de me agredir com palavras. Mas quando o assunto é letalidade policial, tudo é justificável. Vai dar merda, não vai? Chegou 50 polícia, o primeiro que saiu tomou explodiu a cabeça. Você queria que o Estado virasse e falasse: vamos voltar mais tarde que está muito perigoso? Não. O Estado não dá ré. O Estado avança. Mas nem sempre é como o delegado youtuber diz. O Estado também sabe recuar e evitar um massacre quando a vítima é um dos seus. Em uma operação do CORE com o Caveirão, também no Jacarezinho, em 2017, policiais recuaram e abortaram a operação após um dos seus soldados ser baleado. O CORE é o mesmo grupo que atuou na chacina de 5 de maio de 2021. Tudo foi filmado por uma rede de TV. Os policiais se preparam para o confronto. Baleado, volta. A polícia precisa de impunidade para agir. As leis e a Constituição que nos obrigam a respeitar são opcionais para eles. Para isso, vale tornar qualquer pessoa uma criminosa culpada e suspender seu direito de defesa em nome de uma sentença de morte, apenas por estar no caminho de uma operação policial. Gente de bem, trabalhador, fica numa cena dessa? Quem fica ali pra peitar não é entregador de flor. Não é gente normal. Porra, começamos a operação, tamo em 50, viemos fazer valer a lei, mandado do juiz, nosso primeiro homem sai, a gente tá no nosso país, na nossa cidade e a gente é o Estado. Nosso primeiro homem sai e toma um tiro na cabeça. Aí você sai dali, a ONU, Comissão de Direitos Humanos, classifica como chacina ocorrido no Jacarezinho. Vale também tentar justificar que é da natureza humana respeitar apenas a força bruta. A gente faz valer a ordem, porque se ela não estiver ali com a força, o ser humano não respeita nada que não seja força. Quando tem greve da polícia, em 24 horas, 48 horas, já tá tendo saque, o tráfico já tá aumentando. Para azar do delegado, os dados mostram algo diferente. Em 2020, o STF proibiu ações policiais nas favelas do Rio no início da pandemia, após várias operações desastrosas como a que matou o jovem João Vitor, de 18 anos, durante a entrega de cestas básicas na Cidade de Deus. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi antes. Nós não sabemos que é calma. Eles são genocidas! Eles entram matando, eles entram matando! E a operação que, também em maio, interrompeu uma ação humanitária no Complexo do Alemão, matando 13 pessoas. Após a suspensão das operações determinadas pelo STF, a média de morte caiu 70% no mês seguinte, além de uma redução de 48% em outros crimes contra a vida e o patrimônio. Sem a polícia não houve tanta violência, e também não houve tanta invasão de casas, dano a carros, imóveis e outros bens danificados nas operações policiais. Meu carro, cara! Que isso, pô? Não! Sendo assim, não interessa se a polícia é civil, militar, federal, rodoviária, progressista ou supostamente contra o fascismo. Sua regra é matar com impunidade, fazer valer a lei dos ricos, do patriarcado e da supremacia branca. Para manter a ordem, a polícia atropela a própria lei e a vida das pessoas pobres e excluídas que diz proteger. Sua lei é a exceção. Exigir uma polícia correta ou punição para agentes torturadores e assassinos não vai nos trazer uma solução. O sistema carcerário e toda a lógica punitivista são parte do problema. Queremos o fim da polícia e da sociedade de classes patriarcal e racista que ela protege.